Então, desejando boa noite para todos vocês, nós vamos estar começando a aula de auditoria e hoje eu vou estar falando sobre as demonstrações contábeis, porque um dos papéis do auditor, né, é estar acompanhando toda a parte de demonstrações para poder validar, né, para que as informações que estejam colocadas ali nas demonstrações sejam consideradas válidas, sejam consideradas corretas, né? E ele precisa estar sempre acompanhando. E para isso ele precisa conhecer as demonstrações. Então nós vamos estar falando um pouco das demonstrações contábeis, né? Para então poder trabalhar mais essa questão da auditoria, né? Nós vamos começar falando do balanço patrimonial. Eu acredito que todo mundo está vendo o modelinho que eu coloquei aí na tela, né? Esse material já está postado lá na aula 8, né, de auditoria. E o que a gente precisa estar comentando em cima desse material aí? Nós temos que lembrar o seguinte: o balanço, ele é composto, né, a estrutura dele é composta de ativo e passivo, né? É um pouquinho que eu estou tendo que autorizar o pessoal a participar da aula. Ele é composto de ativo e passivo, e tanto no ativo quanto no passivo, as duas grandes divisões que o balanço tem seriam o circulante e o não circulante. Então, nós temos aí o circulante, que se refere ao curto prazo, e o não circulante, que é o longo prazo, né? Quando a gente fala de curto prazo e longo prazo, a gente precisa pensar o seguinte, né? Curto prazo, nós estamos dizendo assim, tudo aquilo que a empresa, no caso do ativo, né, tenha que converter em dinheiro, ou receber, ou transformar em até um ano. Então, para a gente poder falar um pouquinho dessa questão, a gente tem que lembrar o seguinte: a classificação do ativo, para a gente poder classificar as contas no ativo do balanço, o que acontece? Eu tenho que classificar as contas por ordem decrescente de grau de liquidez. Acho que todos vocês já sabem disso, né? Então, conforme a gente vai montando o balanço, as contas no lado do ativo têm que estar dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez. E o que quer dizer isso aí? Quando a gente fala de liquidez, né, grau de liquidez, é a capacidade de transformar uma conta em dinheiro. Então, vamos pensar assim, a gente começa lá no caso do balanço, né? A gente vai começar com o próprio caixa, né? O caixa já é dinheiro. Então, aqui nesse exemplo que eu estou passando para vocês, nós temos disponibilidades. Dá para vocês visualizarem aí, né? Então, quando a gente fala disponibilidades, eu estou falando caixa, bancos, conta movimento e aplicações financeiras de curtíssimo prazo. Então, só observando o balanço do jeito que ele está aqui no modelo, nós estamos vendo lá disponibilidades, aí nós temos valores a receber, aí no caso representado por contas a receber, e depois estoques, né? Aí nós temos ali impostos a recuperar, despesas antecipadas, tal. Aí o pessoal fala, mas isso aí é grau de liquidez. Então é só lembrar o seguinte: o imposto a recuperar ou a despesa antecipada, ele não será convertido em dinheiro, porque na verdade aconteceu, você já efetuou um gasto antecipado e aí você só está esperando passar o tempo, né, para poder converter aquela despesa antecipada, por exemplo, em despesa, né, fazer a apropriação, e no caso de imposto a recuperar, fazer a compensação. Mas você já teve o gasto, você já não vai transformar essas contas em dinheiro. As contas que serão efetivamente transformadas é a própria disponibilidade, que já é dinheiro, contas a receber, que vai, assim que a empresa recebe, transforma em dinheiro,
e o estoque, que precisa ser vendido primeiro para depois ser recebido e convertido em dinheiro. Então, nós temos aí no curto prazo, né, circulante, todas as contas que a empresa vai estar transformando em dinheiro em até um ano. Então, isso é curto prazo. E no não circulante? No não circulante, nós vamos ter as contas que a empresa poderá transformar em dinheiro após um ano, ou aquelas que a empresa não tem intenção de transformar em dinheiro. Então, quando a gente fala isso, o que a gente quer dizer? O que está no realizável a longo prazo, com certeza a empresa vai converter em dinheiro. Então, vai primeiro passar para o curto prazo e depois ela converte em dinheiro. Agora, quando a gente fala, por exemplo, investimentos, quando você classifica contas, valores em investimentos, né, você já está dizendo que você não tem intenção de se desfazer. Você pode até se desfazer dos investimentos, mas normalmente a empresa não tem intenção. O investimento está lá para quê? Para ou render juros, né, ou valorização. Então, você não tem a intenção de transformar isso em dinheiro. No caso de imobilizados, são os bens tangíveis que a empresa utiliza nas atividades operacionais, nas atividades produtivas. Então, também ela não tem intenção de transformar isso em dinheiro. E o intangível são bens intangíveis, né, ou direitos que a empresa tenha, que também normalmente são utilizados nas atividades operacionais, nas atividades produtivas da empresa. Então, normalmente ela não tem também a intenção de transformar isso em dinheiro. Mas é uma estrutura, é a estrutura que nós temos que estar sempre com ela em mente, né? Que é o ativo dividido principalmente em circulante e não circulante, os dois grandes grupos, né? E no caso do ativo, especificamente, o não circulante sempre vai ser dividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, são essas a estrutura do ativo no caso do balanço. E no caso do passivo, que são as obrigações, né? Então, nós temos a classificação de circulante e não circulante também. Lembrando que, no caso do circulante, são as dívidas que a empresa deverá pagar em até um ano. Só isso. E no não circulante são as dívidas que têm vencimento posterior a um ano, então a empresa vai demorar mais de um ano para poder pagá-las, certo? Então, nós temos lá, no caso aqui desse exemplo, né, empréstimos, debêntures, fornecedores, tal. Então, são dívidas que vencerão após um ano. E tem o patrimônio líquido. O patrimônio líquido são dívidas específicas com os sócios da empresa que a empresa não vai pagar. Ok? Então, você precisa sempre tomar cuidado com isso, né? Aqui eu deixei para vocês um exemplo aqui de um modelinho de plano de contas, né? A maior parte de vocês acho que já fez práticas, então já tem uma noção de planos de conta, né? Que nem eu comentei quando a gente fala disponível, né? Então aqui, por exemplo, tem o subgrupo lá, dentro do ativo circulante disponível lá. Caixa, banco, aplicação de liquidez imediata, cheques em cobrança, numerários em trânsito, ou seja, é dinheiro. Não tem que se preocupar que quando fala disponível, é dinheiro. Aí, realizável a curto prazo, lembrando que esses grupos não são grupos obrigatórios, então é apenas uma forma de você fazer uma divisão dentro do seu plano de contas, né? Isso fica a critério do contador, não é nenhum grupo obrigatório, né? E aí também tem valores a receber, estoques, despesas antecipadas, né? Aqui do lado do passivo também tem alguns exemplos no passivo circulante, né? No passivo não circulante, e descendo mais um pouquinho, nós temos aqui o ativo não circulante, também com exemplos, tanto para realizar a longo prazo, investimentos, imobilizado, né? O intangível, que está aqui embaixo, ó. São todos exemplos de contas que podem figurar, então, na estrutura de um balanço, né? E no caso aqui do patrimônio líquido, o que vai acontecer? Basicamente, o patrimônio líquido, ele
composto por reserva e prejuízos acumulados. Certo? Então, basicamente, são essas contas principais que nós temos que ter dentro do balanço. Desculpa, dentro do patrimônio líquido, no caso do balanço. Então, ali vocês estão uma conta que é o capital, outra negativa que é o capital a integralizar, que é aquele que ainda falta sentido, né? As reservas de várias denominações, né? E depois, um pouquinho mais para baixo, a parte de ações em tesouraria, que é quando você não vende todas as ações para deixar valorizando na empresa, se for o caso, né? Os prejuízos. Basicamente são essas contas que compõem aí o nosso balanço. Sim, é importante que vocês tenham em mente essa estrutura, que vocês conheçam bem essa estrutura e principalmente que vocês não tenham dúvidas em classificar uma conta. Então isso é muito importante. Eu não comentei, mas vale a pena comentar, né? Nós temos algumas contas que são retificadoras. Então, por exemplo, aqui no caso do ativo, nós estamos aqui na parte do imobilizado, né? Então, vocês estão vendo ali, depreciação acumulada é uma conta retificadora. Um pouquinho mais para baixo nós temos exaustão acumulada. E lá na parte do intangível nós temos amortização acumulada. Então, precisa lembrar o seguinte, o que é uma conta retificadora? No PL nós temos também, ó, capital integralizar, ações em tesouraria, prejuízos acumulados. O que é uma conta retificadora? A conta retificadora, ela é uma conta que normalmente ela vai corrigir o saldo de uma outra conta. Então, pensando, por exemplo, em depreciação acumulada, ela vai corrigir o saldo da conta a que ela se refere. Então, por exemplo, depreciação acumulada, edificações, vai corrigir o saldo da conta edificações. Depreciação acumulada, móveis e utensílios, vai corrigir o saldo da conta móveis e utensílios. Se a gente pensar em exaustão acumulada, né, a ordem dela está meio estranha ali, mas seria exaustão acumulada reflorestamento, né? Então, reflorestamentos. Então, ela vai estar corrigindo o saldo da conta reflorestamento. No caso do intangível, né? Que o intangível, no caso, é amortização, né? Ele vai estar corrigindo, a amortização acumulada vai estar corrigindo o saldo da conta fundo de comércio ou bens incorpóreos. Sempre tem que ter a denominação de qual conta que ele vai estar corrigindo, de qual conta que a depreciação, a exaustão ou a amortização se refere, né? No caso do patrimônio líquido, que eu comentei com vocês, das contas retificadoras, né? O capital integralizar, ele corrige o saldo do capital subscrito. Ações em tesouraria e prejuízos acumulados corrigem o saldo. Ações em tesouraria, o saldo do capital, e prejuízos acumulados, o saldo de reserva de lucros. Tá? Então, se você já tem uma reserva de lucros, você tiver um prejuízo no exercício, você vai abater da reserva que você tem, para então chegar no valor correto, no resultado correto dentro do balanço, né? Até aqui tudo bem, gente? Sim, Por enquanto, professor. sim, professor. Se tiver alguma pergunta, para aí, pergunta que eu explico. O importante é lembrar também que o balanço, ela é uma demonstração estática, né? Por que a gente fala que ela é uma demonstração estática? Porque você vai pegar o saldo num determinado período. Então você fala assim, olha, fechamento do balanço, 31 de dezembro, tá? Então, o que você vai estar vendo no saldo das contas daquele balanço é o saldo referente ao dia 31 de dezembro daquele ano que você está fechando o balanço. É exatamente isso. Então, não dá para você saber, por exemplo, na conta estoque, o que foi que aconteceu, ou se movimentou muito dinheiro, se movimentou pouco dinheiro, não dá para ter essa noção, certo? Então, vamos voltar um pouquinho só aqui no modelinho que eu coloquei,
No caso, por exemplo, aqui, ó, quando a gente olha aqui no caso dos estoques, né, nós temos lá um valor de R$ 181.939 aqui em 30 de junho de 2017, né? Então você vai falar assim, mas e aí? Movimentou muito dinheiro? Movimentou pouco dinheiro? Não sei, não dá para saber. Se a gente comparar os 2 anos, são 2 períodos ali, né? Ó, a gente pode perceber que está mais ou menos equivalente, mas não dá para saber se houve muita ou pouca movimentação na conta. O que dá para saber é o saldo que tem naquele dia, naquele momento. Então a gente fala assim, o balanço patrimonial é uma demonstração estática. É como se eu tirasse uma fotografia do patrimônio da empresa naquele dia e estivesse apresentando. É exatamente isso, certo? Mas é a Professor, demonstração, pode falar. vai estar sempre assim, né? Mês atual e mês anterior, né? Ano atual e ano anterior. Perdão, ano Isso, atual e ano anterior. isso, Sempre exato. assim, ano após Sempre, ano, certo? porque o balanço para ser apresentado de forma correta, ele sempre deve ser apresentado pelo menos com 2 exercícios, né? Então, por isso que a gente sempre tem 2 períodos para estar apresentando ele. É que quando a Entendi. gente faz exercício em sala de aula, a gente não faz isso, mas se a gente for pensar em termos de apresentação de balanços, de demonstrações financeiras, sim, são sempre 2 períodos. Porque ele tem que ser feita uma comparação, né? Você tem que estar comparando o que está acontecendo entre um período e outro. É porque na maioria das vezes acontece reunião e aí eles falam a respeito, né? Se tá, o que que tá acontecendo, por que tá menos, por que Sim, deu mais, enfim, né? exatamente. Então, que nem eu falei para vocês, né? O balanço é uma demonstração estática, né? É como se fosse uma foto do patrimônio da empresa, né? E é uma das demonstrações mais importantes, se não for a mais importante, que a gente tem que trabalhar na contabilidade. Então, assim, é uma demonstração que os alunos não podem deixar de saber fazer. Então, assim, aluno tem que saber fazer, contador muito mais do que um aluno, né? E é aquela questão, não pode ficar se enganando na forma de classificação, na forma de estrutura, na ordem das contas, tem que ter isso bem claro na cabeça, e se não aprenderam ainda, vocês têm que se esforçar um pouquinho para tentar entender isso aí, viu? E segunda demonstração, a demonstração do resultado do exercício, né? Então, ao contrário do balanço, a gente fala assim, olha, a demonstração do resultado do exercício é uma demonstração dinâmica. Aí você vai falar, mas por que dinâmica, né? Nós temos que lembrar o seguinte, a demonstração do resultado do exercício, ela vai mostrar toda a movimentação de receitas e despesas ocorridas no período. Se nós estivermos apresentando uma DRE referente a um ano, ela vai mostrar toda a movimentação daquele ano. Então, não é um saldo específico no dia 31 de dezembro, mas sim é o resumo de toda a movimentação de receitas e despesas que a empresa teve naquele período. Por isso que ela é considerada dinâmica, né? E precisa lembrar assim, para os sócios, a DRE é a demonstração mais importante, mais até do que o próprio balanço, né? Porque é nela que vem o resultado e os investidores, os sócios, os acionistas, eles estão sempre preocupados com resultado, né? Lucro ou prejuízo, né? E aí vem a questão assim, né? Quando a gente fala do modelo da DRE, o Conselho Federal de Contabilidade, ele mostra para nós alguns modelos básicos de DRE para que o contador possa se basear para a elaboração de uma demonstração desse tipo, né? Então, nós temos que pensar assim, o que o Conselho mostra para nós? Ele tem um modelo de DRE basicão para indústria, porque ele vai ter algumas características, né? Então, por exemplo, quando a gente fala indústria, se você olhar a receita operacional bruta, é venda de produtos, porque a indústria fabrica. Ele vai ter uma DRE basicão também, um modelo basicão para prestação de serviços, e ele tem uma mais geralzona aqui
pode ser utilizada em qualquer tipo de empresa. Então, normalmente é esse modelo que a gente costuma trabalhar com vocês, né? Então, vamos pegar a demonstração e lembrar, né? Ela começa sempre pela receita operacional bruta, certo? O que é a receita operacional bruta? Então, são as vendas, né? Venda com os impostos já dentro do valor, né? Então, precisa lembrar, é bruta por causa disso, né? É o valor total das vendas, não desconta imposto nesse caso. Então, venda de produtos ou de mercadorias ou a prestação de serviços, né? Depois vem o primeiro item de dedução, que é deduções e abatimentos, que é devolução de vendas, por exemplo, abatimentos incondicionais sobre vendas, impostos e contribuições incidentes sobre vendas, que seria o ICMI, ICMS, PIS, COFINS, essas coisas todas aí. Então, está ali dentro de deduções e abatimentos. E aí, fazendo o cálculo, você chega na receita operacional líquida, ou seja, o que é a receita operacional líquida? A receita sem os impostos, né? Então, as vendas sem os impostos. Outra dedução, custos. Então, custo dos produtos vendidos, ou custo das mercadorias vendidas, ou custo dos serviços prestados, depende de que tipo de empresa que você está trabalhando. Nós vamos chegar, então, no resultado operacional bruto. Algumas pessoas chamam esse resultado de lucro bruto. Pode ser utilizado também. Eu prefiro utilizar resultado operacional bruto. Aí eu tenho outra dedução, que são as despesas operacionais. Então a legislação fala para nós, olha, tem que ser classificado em despesas com vendas, despesas administrativas, despesas financeiras deduzidas das receitas financeiras, outras receitas operacionais, tem até lá o sinalzinho de mais, né, porque é receita, outras despesas operacionais. Então, quando a gente fala assim, o que são outras despesas operacionais, o que são outras receitas operacionais? Então, vamos supor assim, você está vendendo sucata da sua empresa. Isso não é a atividade principal, né? Mas você pode vender. Então, você vai pegar essa receita, que é uma receita que não acontece frequentemente na empresa, e vai classificar como outra receita operacional. E aí, se você teve alguma despesa para vender essa sucata, você vai lançar essa despesa, que também não vai acontecer o tempo todo, em outra despesa operacional. Aí, do resultado bruto menos as despesas operacionais, eu tenho o lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, né? A CSLL. E eu vou ter que descontar disso aí a provisão, né? A provisão para imposto de renda e a CSLL. Vou chegar no lucro líquido antes das participações. Deduzindo as participações, que podem ser com administradores, empregados, debêntures, partes beneficiadas, eu chego então no resultado líquido do exercício, que é o finalzão, né? E é isso que os sócios querem ver, né? Quanto que deu de resultado. Aqui também nós temos um modelinho que eu deixei aqui para vocês darem uma olhada, né? Depois vocês podem até dar uma olhada melhor no material, né? Mas é isso ali, ó. Receita. E aí vem uma questão interessante, né? A maior parte das empresas, quando ela vai publicar as demonstrações, ela publica a DRE a partir da receita líquida. Por que a partir da receita líquida, né? Por que não põe a receita operacional bruta primeiro? Porque, na realidade, a receita operacional bruta, ela não tem muita importância para a empresa, né? É só pensar assim, a receita líquida, ela é a receita bruta menos deduções e abatimentos. A maior parte das deduções e abatimentos, elas são relacionadas a impostos. Então, imposto é contribuição para o governo, né? Eu tenho que pagar para o governo, não tem como eu mexer nisso aí. Se eu vendi e tiver imposto, eu vou ter que recolher. Acabou. Eles não se preocupam com a receita bruta, eles já vão direto na receita líquida, né? Então, por exemplo, aqui em 2016, né, nós temos ali na controladora uma receita líquida de 5.616.985, né? Que na verdade é até mais do que isso, porque esse resultado está em milhares, né? Milhares de reais.
Então, aí seriam 5 bilhões de reais, não 5 milhões, né? É só olhar na parte de cima lá, tá lá, em milhares de reais. Então, aí, no caso, seriam 5 bi. 5 bilhões, 616 milhões, 985 mil reais. E chegamos num lucro líquido, né? De 296 milhões, 699 mil reais. Então, percebam que dos 5 bi que nós vendemos, nós lucramos menos de 300 milhões, né? Então, precisa depois fazer a conta para saber quantos por cento representa aí, para ver se a empresa está rentável, se não está. É uma das coisas que a gente costuma fazer para poder identificar isso, né? Também aqui uma coisinha para vocês darem uma olhada, que é assim, a DRE com detalhamento, né? Então, assim, quando eu falo receita operacional bruta, então, o que que é isso? É o produto da venda de mercadorias, produtos e serviços, né? É o valor total cobrado dos clientes, né? Inclusive impostos. Então, precisa se lembrar, sempre que eu falar receita operacional bruta, todos os impostos sobre vendas estão lá. O que é deduções e abatimentos? Olha, imposto sobre vendas, como IPI, ICMS, ISS, contribuições, como PIS e COFINS, e devoluções, abatimentos e descontos. Então, é isso. O que é a receita operacional líquida? É a receita operacional bruta menos deduções e abatimentos. Então, dá para vocês entenderem aí o esquema, né? Cada uma dos grupinhos da DRE está explicado aí para a gente poder entender melhor, para que não tenha nenhuma dúvida, né? Então, se tiver alguma dúvida num grupo, dá uma lidinha aí para você reavivar a memória, né? O que são custos das vendas, né? Então, olha, dentro do custo nós vamos ter materiais, mão de obras, custos gerais de fabricação, gastos no processo de aquisição ou produtos dos bens e serviços vendidos, né? Então, é isso que compõe o custo de uma maneira bem genérica, bem geralzona mesmo, né? E o resultado bruto? É a receita operacional bruta, não, líquida, desculpa. Receita operacional líquida menos os custos. Deixa eu aproveitar, já até corrigir isso aqui que eu não tinha visto. Aí vem as despesas operacionais, né, que são os gastos incorridos no processo de geração de receitas, né? Despesa com venda. O que pode ser uma despesa com venda? Comissão, frete, propaganda, material de embalagem, pessoal, despesas gerais do departamento de vendas, né? Devedores incobráveis, que é o PDD, garantias, etc. O que é a despesa administrativa? Aí a despesa administrativa eu tenho pessoal administrativo, que seria a folha de pagamento deles, comunicações, processamento de dados, despesas gerais da administração, depreciação e assim por diante. Despesas financeiras menos receitas financeiras. Então, eu tenho juros, variações monetárias e cambiais sobre empréstimos e financiamentos, líquidos e receita financeira. Então, aqui o grande lance que vocês têm que lembrar é sempre assim: eu pego o total da despesa financeira e tiro o total da receita financeira, sempre. Aí precisa lembrar, se a despesa é maior do que a receita financeira, vai ficar negativo na DRE. Agora, se a despesa for menor, despesa financeira menor do que a receita financeira, então tem que ficar positivo na DRE. Certo? Outras receitas e despesas operacionais. Então, resultado na venda de bens patrimoniais, indenização de seguros, resultados eventuais, né? E a despesa operacional sempre relacionado à receita. Então, precisa ver o que é classificado como outra receita operacional para ver se tem alguma despesa relacionada a essa receita e aí eu classifico nesses dois grupos, né? O lucro antes do imposto de renda é o resultado bruto menos as despesas operacionais. Aí vem a própria provisão, né, que é o imposto de renda que será pago no exercício, né? A CSLL, que é um tributo federal que incide sobre o lucro líquido do período base. E aí eu tenho o lucro antes das participações, que é conhecido como LAIR, né? Que é ele menos o IR e a CSLL.
as participações, está ali, e depois o lucro líquido do exercício. Então está aqui também uma explicaçãozinha de cada um dos grupinhos, né? Eu queria só destacar um pouquinho as participações, ó. Às vezes a gente não fala muito delas, né? Então, participações. O que são participações? Sobre o lucro, muitas vezes a empresa tem que distribuir uma parte do lucro que é conhecida como participações, não são dividendos, ok? Então precisa sempre tomar cuidado com isso. Ah, é dividendo? Não. Dividendo é a parte do lucro que eu pago para o sócio, para o acionista, porque ele investiu na empresa. As participações não são isso. Então precisa lembrar assim, o que é uma participação? Então eu posso ter participações de debêntures, empregados, administradores, partes beneficiárias, né? Ou outros, né? Então vamos pegar, por exemplo, debêntures, né? O que acontece? Debenture, a pessoa vai investir na empresa, só que ele não vai ser sócio, ele vai ser um debenturista. Ele vai comprar um título da empresa chamado debenture e a empresa usa o dinheiro dele na atividade produtiva e vai pagar para ele juros e correção monetária. E tem também uma questão importante, né? A debenture muitas vezes também paga uma participação nos lucros. Então, por isso que tem participação para debenturistas. Se você comprar debênture de uma empresa que prevê o pagamento de juros, correção monetária e participação nos lucros, você recebe, sempre que a empresa tiver lucro, uma partezinha daquele lucro também é seu, porque você está investindo na empresa sem se tornar sócio, né? Aí nós temos a participação de empregados, né? Então, é o famoso PLR, né? Participação nos lucros e resultado, né? Então, quando o sindicato consegue, através de uma convenção coletiva, a empresa pode estar distribuindo uma parte dos lucros, no caso como PLR, né? Participação nos lucros ou resultados, para os empregados da empresa. Participação para administradores. Então, o que acontece? Isso aí tem que estar definido ou no estatuto ou no contrato social da empresa. Então, às vezes acontece, olha, se os administradores da empresa estiverem fazendo um excelente trabalho, a empresa tiver um bom resultado, tiver uma boa lucratividade, nós vamos pegar, sei lá, 0,5%, 0,25% do lucro e distribuir para os administradores. Então, são o alto escalão da empresa, que são considerados como administradores, que terão direito a receber uma partezinha do lucro aí por uma boa administração, por um bom resultado obtido. Mas sempre, para que isso aconteça, tem que ter isso ou no estatuto ou no contrato social da empresa. Senão, não pode fazer a distribuição. Ok? Partes beneficiárias são títulos mobiliários, né? Então, não estão ligados ao capital da empresa, é um tipo de investimento também que pode ser feito na empresa. Então, alguém emprestou dinheiro, né? Vamos pegar o exemplo de empréstimo, né? Mas alguém investiu na empresa e esse alguém não se torna sócio, ele não vai ser acionista da empresa, mas ele vai ter direito a uma partezinha no lucro da empresa. Ele vai receber lá o valor que ele tem direito de correção, juros, tudo mais, e também ele pode receber uma partezinha do lucro, que seriam as partes beneficiárias. Outra questão interessante é, caso aconteça, né, da empresa estar ter no seu estatuto ou no contrato a contribuição para fundos de previdência ou fundos de assistência ou instituições de previdência, sempre dos seus empregados. Então, o que ela pode fazer? Ela pode dar uma participação, uma partezinha do lucro dela vai para essas fundos de previdência ou fundos de assistência, né? Que sempre vão estar trabalhando em função dos aposentados da empresa. Então, vamos pensar assim, quem que costuma ou costumava fazer isso aí? Correio, a Prodesp, se eu não me engano, a Petrobras, a Votorantim, se eu não me engano, tinha
um esquema para fundo de assistência aos empregados dela e assim por diante. Então, assim, tem que ser uma grande empresa, normalmente não são empresas de porte médio, são empresas muito grandes, né? E elas vão estar dando uma partezinha no lucro para ajudar na composição desses fundos que dão assistência ou que auxiliam na previdência dos empregados. Lembrando que essa previdência não é a previdência oficial. Por que eu estou ressaltando isso? Então, tem que lembrar, não é INSS, certo? É como se fosse uma previdência complementar. Então, o funcionário, ele paga o INSS dele, a empresa recolhe a parte da empresa, mas por fora, né, fora o padrão INSS, também tem uma previdência complementar, e a empresa ajuda na composição dessa previdência complementar do empregado. Ou num fundo de assistência, né? Às vezes tem empresa que monta fundo de assistência para auxílio de saúde, por exemplo, para os funcionários, e quando ele se aposenta, ele continua utilizando, porque tem esse fundo de assistência aí, mesmo depois de aposentado, certo? Então, seria isso aí. Eu tenho também uma sugestão de plano de contas, para vocês poderem dar uma olhadinha, para poder tirar dúvidas ou lembrar como é que classifica as contas, né? Série de continhas aí, tudo separadinho. E aí nós já vamos passar para a próxima demonstração. E aí, DRE, tranquilo? Se ninguém falar nada, eu vou achar que está tudo Sim, bem. professor. Tá tranquilo, para mim tá tranquilo. Tá todo mundo assistindo o Jornal Nacional aí, nem tá prestando atenção. Daí quando eu falo alguma coisa, todo mundo tá entendendo? Eu tô, né? Então vamos lá. Então é engraçado, hein, professor? Tem que fazer uma piadinha de vez em quando, né? Então vamos lá. A próxima demonstração que a gente vai estar falando é a demonstração de mutações ou das mutações do patrimônio líquido, né? Tanto faz uma como a outra. O que acontece com essa demonstração? Então vamos procurar entender bastante, né? A Lei 6.404, ela fala para nós assim, que é obrigatório, todas as empresas são obrigadas a fazer a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. E se a empresa fizer a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela não precisa fazer a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Perfeito? É o que diz a lei. Aí veio a Lei 11.638, que é a nova lei das SAs, e falou da demonstração das mutações do patrimônio líquido, comentou, mas também ela não tirou a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, certo? Então, é como se ficassem as duas demonstrações valendo. Só que tem um detalhezinho importante. A 11.638, ela extinguiu a conta lucros acumulados do patrimônio líquido. Então, não existe, não pode mais aparecer a conta lucros acumulados no patrimônio líquido da empresa. Perfeito? Então, o que acontece aqui, né? Se você não tem mais a conta lucros acumulados, como é que você vai fazer a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados? Não tem como. Então, o próprio Conselho Federal de Contabilidade, né, ele, numa das normativas que ele passou, ele estabeleceu que, em função de não termos mais a demonstração dos lucros, não ter mais lucros acumulados no balanço, não se faria mais a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, e sim a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, precisa prestar bastante atenção. A lei não extinguiu a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, mas ela não é feita mais, não se faz mais ela, porque não tem mais lucro acumulado no balanço. Certo? Então, definitivamente, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é a DMPL, ela vem substituir a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Ok? Então, não pode esquecer isso, viu? Isso é muito importante. E aí,
é só pensar o seguinte, se nós estamos falando mutações do patrimônio líquido, então eu estou falando especificamente do patrimônio líquido da empresa. Então eu tenho que pegar só o patrimônio líquido, esquece as outras contas, né? Esquece ativo, esquece o passivo circulante, esquece tudo isso aí e vou trabalhar apenas com o patrimônio líquido. Por quê? Porque a demonstração das mutações do patrimônio líquido é exatamente isso, ó. Deixa eu chegar nela aqui, ó. Tá um pouquinho grande, deixa eu dar uma aqui de leve. Beleza. Então tá aqui, ó. O que acontece? Você vai trabalhar cada conta que está lá no patrimônio líquido da empresa, cada conta eu vou colocar numa coluna. Então, por exemplo, capital, reservas de capital, reservas de lucro, né? Que pode ser, nesse caso eu tenho uma reserva para contingência, uma reserva contratual. O lucro do exercício que eu pego lá na DRE, que ele vai ter que aparecer aqui, e depois eu totalizo, né? E as mutações são mudanças, alterações, eu vou registrando cada mudança em uma linha. Então, eu começo no saldo inicial, daí tem, se tiver algum ajuste, eu venho aqui no ajuste, faço ajuste, aí eu vou, correção monetária dos saldos iniciais, aumento de capital, não sei o que lá, até chegar no saldo final. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Cada conta que vai aparecer no patrimônio líquido é representada em uma coluna. Uma coluninha. E cada mudança, cada alteração que acontecer, no caso da demonstração, aparece em uma linha. Então, eu vou saber quais foram as movimentações que aconteceram no patrimônio líquido da minha empresa. Esse é o fundamento, então, da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ok? Então, ela tem que ser feita de uma maneira ela é bem fácil até de ser feita, né? E tem que ser demonstrada, e normalmente, no caso da DMPL, não dá para fazer ela com 2 anos, 2 exercícios, né? Por quê? Porque ela mostra a mudança ou as alterações ocorridas naquele exercício, no exercício atual, no exercício que nós estamos fechando neste momento, não no exercício anterior, que já foi fechado, certo? Então, ela é sempre apresentada só naquele exercício, no exercício presente, o exercício atual. Então, o que vai acontecer? Ela vai mostrar para nós, por exemplo, se houve aumento de capital, se houve novas integralizações, o que eu fiz com o resultado do exercício, né? Uma parte vai para dividendos, uma parte vai para formação de reservas, outra parte vai para aumento de capital, enfim, eu preciso saber o que acontece, né? E por que a gente não faz mais a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, né? Porque, na verdade, essa coluninha que deixei ela destacada de uma cor mais alaranjada aí, ela seria a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados anterior, né? Que seria a demonstração que era feita antes. Ela era só falando do lucro. E a DMPL ela é mais abrangente porque ela não fala só do lucro, ela fala de todas as contas que fazem parte do patrimônio líquido da empresa. Então ela tem uma abrangência muito maior, ela é mais significativa, né? Ela contém muito mais informações do que a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, que era anterior, e aí ela se torna mais importante também para a gente poder estar trabalhando na análise, né, na verificação aí em termos de auditoria, né. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma terminologia que é usada na DMPL, eu deixei aqui embaixo algumas
explicações, né? Então, você fala assim, mas o que é ajuste de exercício anterior, né? Então, você fala assim, olha, a legislação, ela estabelece que nós temos alguns débitos e créditos, né, relacionados com o resultado do exercício anterior e não são computados naquele exercício, ou seja, não foi computado no exercício que foi fechado anteriormente. E não pode afetar o resultado do exercício em que eles forem observados, né? Então, nós temos que fazer esse ajuste nesta demonstração, neste exercício que está sendo fechado atualmente, para poder, então, refletir o saldo correto, né? Para que não haja distorção de saldo, né? Lucros acumulados, né, que a gente não usa mais, né? Mas seria isso, né? Normalmente, pela atual forma de apresentação, toda vez que a gente pensar em lucro acumulado, você pensa assim, reservas de lucro. Normalmente, quando você trabalha na contabilidade, como nós trabalhamos agora, né, em 2020, nós não trabalhamos mais os lucros acumulados, e sim, toda vez que eu tiver que acumular lucro no balanço, eu vou utilizar reserva de lucros, ok? Então, também tem aqui mais algumas denominações, mais algumas explicações aí que seria interessante depois, se vocês tiverem dúvida, dar uma olhada, né? Lógico que assim, o contador, depois que ele tiver aí atuando realmente, né? Que ele estiver trabalhando realmente dentro da contabilidade, ele vai ter que fazer tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Deixa eu até mostrar um modelinho melhor aqui. Então, estamos vendo um modelinho bem simplesinho, porque assim, a DMPL, ela tem uma característica interessante. Vamos ver se a gente trabalha um pouquinho melhor isso aí. O balanço, ele tem na legislação, toda a estrutura do balanço é descrita na legislação. Então, a legislação fala para nós, olha, o balanço tem que ser composto em ativo e passivo, o ativo tem que ser dividido em ativo circulante e não circulante, o ativo não circulante tem que ter os seguintes grupos, que é realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível e tal. Então, assim, a legislação explica como é que é a estrutura do balanço. No caso da DMPL, a demonstração, a legislação só fala para nós que a demonstração deve ser apresentada, devemos apresentar todas as contas que compõem o patrimônio líquido da empresa e as suas mudanças, as suas alterações, as suas mutações, ok? Então, o que aconteceu? Os conselhos e as instituições de contabilidade ao redor do mundo chegaram num consenso, né, que seria melhor, então, apresentar cada conta em uma coluna, como vocês estão vendo aqui no exemplo, né, capital social, reserva de capital, reserva de lucro, o lucro do período e depois o total. E aí começar as mudanças, as movimentações que ocorreram no patrimônio líquido serem apresentadas em linhas. Então, a gente sempre começa com o saldo inicial. O que é o saldo inicial? É o saldo do ano anterior, do exercício anterior. Aí, ajustes dos exercícios anteriores. Se houve aumento de capital, então, a próxima etapa é mostrar o aumento do capital, com lucros e reservas ou por subscrição. Então, vamos explicar o que é com lucro ou reserva. Vamos pensar assim, eu tinha um pouquinho de reserva de lucro, eu tinha uma outra reserva que eu não utilizei, eu posso usar essa reserva que já está no PL para aumentar o meu capital? Posso. Então, eu tiro da reserva e passo para o capital. Só isso. Aumentou, mudou o valor do PL? Não. A reserva já estava no PL, o capital está no PL. Eu só tiro de uma conta e passo para outra. Agora, quando falar por subscrição realizada, aí sim. Aí precisa tomar cuidado porque subscrição é entrada de dinheiro novo na empresa. Então aí aumenta o valor do PL, aumenta o dinheirinho
dinheirinho lá no caixa, aí vai ter uma mudança significativa, né? E aí, nós temos também, passado o aumento de capital, reversão das reservas. Por que reversão das reservas? Nós temos que lembrar assim, se uma reserva foi constituída lá no finalzinho de 2018, né? Então, lá em fechamento de 2018, eu constituí uma reserva. Perfeito. Ela ficou vigorando durante 2019. A reserva, ele já está dizendo para nós, olha, se eu deixei reservado, é para alguma eventualidade. Se eu precisar usar para alguma coisa, é para isso que servem as reservas. É lógico que é sempre uma reserva contábil. Patrimônio líquido não tem dinheiro. Patrimônio líquido é só registro dos valores, mas não tem dinheiro lá. Então, o que acontece? Se eu não utilizei, a reserva ficou lá quietinha o ano inteiro e está fechando 2019, para mim poder fechar o balanço, eu vou ter que reverter a reserva. Então, o que é a reversão da reserva? Se eu fiz uma reserva de lucro, eu volto para o lucro. Se eu fiz uma reserva de capital e não utilizei, não aumentei o capital, eu volto à reserva também. Então, eu desfaço a reserva. E aí, eu vou mostrar o lucro do exercício e o que eu vou fazer com o lucro. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou constituir novas reservas, pode ser uma reserva legal, uma estatutária, reserva de lucros. Eu vou ter que distribuir uma parte como dividendos, está até marcadinho ali, é obrigatório, né? Pelo menos 25% do lucro tem que ser distribuído para os sócios. E aí eu fecho o saldo final é o saldo de cada uma das contas que estão aqui em cima, né? Ó. Então, capital social, depois que eu fizer toda a movimentação, aqui vai vir o saldo dele, que é o saldo que está sendo apresentado no balanço, que é o saldo que está no patrimônio líquido do balanço. Não pode ser diferente. Tá? Então, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela serve para você entender o que aconteceu de movimentação especificamente no patrimônio líquido, especificamente neste grupo de contas que compõem o patrimônio líquido. E aí, cabe a gente destacar o seguinte, por que essa demonstração é importante? Ela é importante porque os acionistas da empresa, os sócios da empresa, aqueles que não trabalham na empresa, que não administram a empresa, mas são acionistas, são investidores, eles têm muito interesse em saber o que acontece com o PL da empresa, o que acontece com o patrimônio líquido. Porque ali tem o capital, que é o investimento que eles fizeram, e também tem o lucro, que é o resultado do investimento que eles fizeram. E o que a empresa está fazendo. Então, assim, de todo o lucro que teve, o que a empresa fez? Bom, uma parte ela pagou para os sócios, 25%. E o restante? O restante ela constituiu uma reserva, ela fez isso, fez aquilo. Então, tem que ser demonstrado para eles entenderem. E aí chegar no valor fechado do lucro para não ter nenhuma dúvida em relação ao que foi feito com o lucro apurado naquele ano. Beleza? E aí, DMPL, belezinha? Rememoraram muita coisa ou entenderam muita coisa? Mais ou menos. Eu também, mais ou menos. Caramba. Bom, o que eu precisava perguntar para vocês? O pessoal que tá boa, dá para entender algumas coisas. Você fez relembrar da que a gente fez a aula com o senhor anterior da DMPL. Tá. Isso que eu ia falar, se eu não me recordo, exercício parecido, né? Isso aí. Isso, exatamente, Pamela, que a gente fez da DMPL. A gente até tem que ele passou na apostila para nós da DMPL. Então, é só refletir, mudar os dados para a gente treinar. Na verdade, o que acontece? Vamos pôr na cabeça o seguinte: como nós estamos trabalhando na aula de auditoria, o que vai acontecer? É para vocês entenderem as demonstrações. Vocês não vão ter que fazer as demonstrações. Na verdade, o auditor já pega todas as demonstrações prontas, mas ele vai ter que conferir se tudo aquilo que está na demonstração bate, se é verdadeiro, se não tem erro, se reflete as operações da empresa. É essa a questão. E para você poder fazer isso, você tem que saber o que cada demonstração representa. Então, assim,
a aula de hoje não é para que vocês aprendam a fazer as demonstrações. Aí nós temos uma disciplina específica que é estrutura das demonstrações financeiras, né? Quem já teve aula comigo, o pessoal do 8º teve essa disciplina comigo. Então, assim, nós trabalhamos cada uma delas. Agora, na aula de auditoria, eu estou explicando novamente as demonstrações e enfatizando alguns pontos mais importantes em cada uma delas, para que vocês se lembrem, né? Quem já viu, quem já teve a disciplina, lembre do que foi ensinado e procurar ter sempre aquele olhar mais atento. É exatamente isso, né? Porque o auditor, ele vai só conferir, ele não vai fazer a demonstração. Beleza? Então é só para você poder entender melhor, para a hora que você bater o olho na demonstração, falar, olha, eu preciso verificar isso, verificar aquilo, conferir tal conta, e assim por diante. Perfeito? Certo, prof. Vamos passar para a próxima demonstração. Fluxos de caixa. Demonstração dos fluxos de caixa. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante. A demonstração dos fluxos de caixa, ela veio substituir a demonstração das origens e aplicações de recursos. Ok? Então, primeiro ponto importante. Deve ser, ela veio substituir a demonstração das origens e aplicações de recursos. A Lei 11.638, ela trouxe essa modificação. Então, desde 2008, as empresas não fazem mais, ou melhor, elas não apresentam mais a demonstração das origens e aplicações de recursos. O que elas vão apresentar quando elas publicam as demonstrações? A demonstração dos fluxos de caixa. Perfeito? Então, isso é um ponto que todo mundo tem que lembrar. Essa demonstração veio substituir outra, que é a demonstração das origens e aplicações de recursos. Perfeito? Acho que foi o professor Renato que deu isso aí pra gente. Eu acho que foi ele que falou. É? Outra coisa muito importante que vocês não podem esquecer é que, assim, a DFC, ela tem duas formas de ser elaborada. Então, assim, existem duas maneiras que a gente pode estar utilizando para fazer a DFC. A primeira é pelo método a segunda é pelo método indireto. Perfeito? Então, a gente costuma dizer assim, quando eu uso método direto, quando eu uso método indireto. Então, método direto. Eu vou utilizar o método direto quando eu tenho todas as informações da contabilidade. Então, normalmente o contador que já trabalha ali na empresa, que faz todas as demonstrações, quando ele vai montar a DFC, ele vai pegar as informações da contabilidade e vai montar tudo bonitinho, certo? E quando eu uso o método indireto, eu não tenho acesso às informações da empresa. Então, por exemplo, o auditor, se ele quiser conferir se a DFC da empresa está certa, ele vai, pega as demonstrações financeiras DRE e balanço da própria empresa e monta a DFC a partir das outras demonstrações. O método indireto permite que a gente consiga montar a DFC partindo do lucro. Então, eu pego o lucro da empresa, que está lá na DRE, e vou montar a DFC com base nas variações ocorridas em determinadas contas. Perfeito? Então, esses pontos são primordiais. Vocês não podem esquecer. A demonstração das origens e aplicações, a demonstração dos fluxos de caixa, ela existia antes de 2007? Existia. Só que as empresas não eram obrigadas a apresentarem, a publicarem essa demonstração, então muita empresa não fazia. Ponto pacífico, certo? Aí, com a nova lei das SAs, que é a 11.638, ela veio como uma demonstração obrigatória.
e veio substituir a demonstração das origens e aplicações de recursos, certo? Então, o que aconteceu? Lá em 2008, né, que a 11.638 é de dezembro de 2007, então a gente fala sempre 2008, né? Então, em 2008, o que o Conselho falou para a classe contábil, né? Continuem fazendo a demonstração das origens e aplicações de recursos, porque é uma demonstração importante, que reflete muitas coisas da contabilidade, é importante para as empresas, tal. Então, assim, a maior parte, eu diria que 99% das empresas não faz a demonstração das origens e aplicações de recursos. Porque como ela não é mais obrigatória, fazem apenas a demonstração dos fluxos de caixa. Perfeito? Então, se hoje acontecesse de precisar fazer a demonstração de origens e aplicações de recurso, eu acho que quase ninguém lembraria como é que faz. Não era tão complicada, mas eu acredito isso, que quase ninguém ia lembrar como é que se faz. Mas até aí é só uma curiosidade. Perfeito. Então, 11.638 trouxe a obrigatoriedade da demonstração dos fluxos de caixa e também ela vem dizendo para nós que a DFC pode ser elaborada por dois métodos. Método direto, que eu parto do saldo de caixa e vou montando as movimentações para poder chegar, então, nos fluxos de caixa que eu preciso. E o método indireto, que parte do lucro do exercício, e eu vou calculando as variações das contas para então chegar no resultado final, que são os fluxos de caixa. Perfeito? Mas eu ainda vou comentar um pouquinho melhor isso aí. Eu só queria dar uma pincelada que aqui é o principal. É o que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Certo? Ela foi colocada como uma demonstração obrigatória a partir de 2008, por causa da Lei 11.638. Ela substituiu a demonstração das origens e aplicações de recursos, isso é muito importante, e ela pode ser feita por dois métodos. O método direto, que parte do saldo do caixa, e o método indireto, que parte do resultado do exercício e calcula as variações das contas. Certo? Então, isso não pode esquecer. Vou comentar, passar uma coisinha por cima aqui. Demonstrações comparativas. Então, vamos lá. É aquilo que eu falei lá em cima, quando estava mostrando o balanço, a DRE e tudo mais. O que é uma demonstração comparativa? Quando você vai apresentar a demonstração, você tem que sempre lembrar assim, você tem que apresentar o exercício atual, o exercício. Então, se eu estou apresentando 31 de dezembro de 2019, eu também tenho que apresentar 31 de dezembro de 2018, ok? Sempre. Então, isso são demonstrações comparativas. Exercício atual, exercício anterior. E quando é que eu faço isso? Eu faço isso no balanço e na DRE. Aí as outras demonstrações. Não é obrigatório. A DMPL não dá para fazer comparativo. Não dá. A DFC pode fazer? Pode, mas não é toda empresa que faz. O principal, balanço, DRE. Essas têm que ser comparativas. Certo? A consolidação, eu acho que não precisa comentar nada agora, porque a consolidação é mais para quando você estiver fazendo a parte de controladoria. Não sei se você já tiver nessa matéria de controladoria, lá você fala bastante de consolidação, então eu acho que aqui não precisaria se preocupar tanto. Eu vou falar um pouquinho do balanço social. Então vamos pensar o seguinte, a empresa precisa estar apresentando o balanço social quando, por exemplo, ela vai fazer um investimento, ela quer montar uma indústria num local onde tem alguma reserva, alguma proteção ambiental, alguma coisa do gênero, né? Então vamos pensar o seguinte, quem costuma fazer balanço social? A Vale do Rio Doce, apesar dela quase ter destruído Brumadinho e todas as cidades lá, mas ela é obrigada a fazer o balanço social.
A Petrobras faz balanço social, porque ela tem que tentar mostrar no balanço social quanto que ela está devolvendo de benefício para a sociedade em torno de tudo que ela ganha. Então, assim, o balanço social, normalmente, ele apresenta para a sociedade uma devolutiva do que aquela empresa consegue devolver, né? Ele vai mostrar o que ela consegue devolver para a sociedade de tudo aquilo que ela consegue arrecadar. Então, vamos pensar, Vale extrai minério, então estraga todo o solo, faz aquela bagunça, né? Acaba vazando minério, sujando o rio e não sei o que e tal. Só que ela tem que mostrar, olha, quantos empregados eu consegui empregar para fazer tudo isso? Então, no balanço social dela, ela vai mostrar quanto que ela gasta com o funcionário, com os encargos do funcionário, com os benefícios que ela concede para o funcionário, com treinamentos, com capacitação, com ajuda para o funcionário fazer faculdade, não sei o que lá. E normalmente ela tem que demonstrar também da onde vem a mão de obra. Então, por exemplo, ela fala assim, olha, 90% da mão de obra que eu contrato é do entorno da onde funciona a fábrica ou da onde está instalado o meu parque industrial. Então, eu atendo a comunidade, eu atendo aquela região. Aí ela vai demonstrar também quanto ela recolhe de impostos, né? Então, ela mostra para falar, olha, eu beneficio todas as prefeituras daquele entorno porque eu recolho os impostos, eu beneficio o Estado, tal, não sei o que lá. Então, é uma maneira dela mostrar o retorno que ela está dando para a sociedade, certo? Então, é o balanço social. Não são todas as empresas que precisam fazer essa demonstração. Agora, o que mais que é obrigatório e que nós temos que estar sempre atentos, né? O relatório da administração. Então, no relatório da administração, ele é antes da demonstração. Quando você vê a publicação, você vê primeiro o relatório, as demonstrações e depois as notas explicativas e depois o parecer dos auditores. Então, o relatório da administração, ele vai explicar para quem for ler aquela publicação, né, quais são os principais fatos que ocorreram, administrativo, financeiro, ou sei lá o quê, que tipo de investimento que a empresa fez ou que ela pretende fazer no exercício posterior, né? Como é que foi a distribuição de dividendos. Então, ela vai contar um pouco da administração daquela empresa ou daquele grupo empresarial. Para quem for ler as demonstrações, para quem estiver analisando, poder entender melhor aquilo que ele vai estar analisando. Então, para a auditoria, o relatório da administração ele é muito importante. Aí nós temos relatório da administração, demonstrações, notas explicativas. Então, as notas explicativas vêm depois das demonstrações. Aí você vai ter que explicar tudo o que for necessário. Então, às vezes eu preciso colocar um quadro analítico para poder esmiuçar algum valor. Eu preciso descrever critérios de avaliação de elementos patrimoniais, né? Então, assim, como é que eu faço a avaliação dos meus estoques? Eu faço a avaliação pelo método do custo médio ponderado móvel, tal, não sei o quê. Como é que eu faço a depreciação? A depreciação é feita pelo método linear. Como é que eu faço não sei o que lá? Custeio, como é que eu faço o custo dos meus produtos? Então, eu demonstro, olha, explico, custo é feito com base no modelo de absorção, então com modelo ABC, com modelo não sei o que lá, tal, não sei o que. Então, eu tenho que explicar todos os pontos mais importantes ou todos os pontos que, por acaso, possam causar alguma dúvida quando a pessoa for analisar as demonstrações contábeis. Tudo aquilo que for relevante, que tiver um valor significativo, muitas vezes tem que ser explicado também nas notas explicativas. Perfeito? Então, para a auditoria, as notas explicativas também têm uma grande importância. Então, tanto o relatório da administração quanto as notas explicativas. E aí vem o próprio parecer dos auditores, né? Ele vai estar examinando tudo e vai acabar emitindo, no caso da publicação, ele vai emitir
uma folha. O parecer da auditoria é apenas uma folha, né? Com 3 parágrafos dizendo que as demonstrações atendem todas as normas brasileiras de contabilidade, que elas estão sendo feitas conforme as práticas contábeis geralmente aceitas e que não há nenhuma distorção, que não foi detectada nenhuma distorção relevante, né? E que os valores estão em conformidade com todas as boas práticas de mercado. Então, basicamente, é isso que ele vai falar, assinar e acabou. Em alguns casos, nós vamos ter um parecer do Conselho Fiscal. Não é obrigatório, então, vai ser, dependendo da empresa tenta, dependendo da empresa não tem. Agora, o que é obrigatório? Eu tenho que ter o relatório da administração, as notas explicativas e o parecer dos auditores. Então, isso é importantíssimo. Ok? Voltando a falar um pouquinho lá do fluxo de caixa, né? Que eu falei que eu ia falar dele melhorzinho. Tá aqui, ó. Então, a 11.638, ela prevê a demonstração dos fluxos de caixa. Quais são os fluxos de caixa que eu tenho que calcular? Fluxo de caixa das operações, fluxo de caixa dos financiamentos e fluxo de caixa dos investimentos. Então, caros alunos, não esqueçam esses 3 fluxos de caixa. Quando eu falar da demonstração dos fluxos de caixa, lembre-se, essa demonstração tem que estar dividindo o fluxo de caixa em fluxo de caixa das operações, ou operacional, fluxo de caixa dos financiamentos e fluxo de caixa dos investimentos. Perfeito? Isso é importantíssimo. Quando a gente falar da demonstração de fluxos de caixa, aqui na página 13, se vocês estiverem acompanhando aí comigo, vocês vão ver assim, qual que é o conceito de caixa? Então, presta bastante atenção. Quando nós estivermos falando da demonstração dos fluxos de caixa, nós temos que lembrar que caixa é disponibilidade. Então, guarda na cabeça de vocês. Conceito de caixa para a demonstração dos fluxos de caixa. Eu estou falando do disponível. Então, eu tenho que pegar o valor do caixa, o valor do bancos conta movimento e o valor de aplicações financeiras de liquidez imediata. Esses 3 valores que compõem o disponível da empresa é o caixa que nós vamos ter que calcular. Perfeito? Então, a demonstração de fluxos de caixa, ela não fala só do caixa, dinheiro. Caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata. Então, isso é um modelinho aqui, mas é aquela questão, né? Se nós estivermos falando no caso da DFC, seria muito complexo em uma aula, né? Eu falar de todas as demonstrações e explicar toda a forma de elaboração. Então, tem o modelinho do método direto, depois aqui mais para baixo tem o modelinho do método indireto. Do método indireto, que parte do lucro. Em todas as explicações, tudo bonitinho e tal, né? Mas assim, o que a gente precisa destacar? Que a demonstração do fluxo de caixa, que eu falei, ela foi introduzida como obrigatória a partir de 2008, né, na 11.638. Ela veio substituir a demonstração das origens e aplicações de recursos. Ela é dividida, então, em fluxo de caixa das operações, fluxo de caixa dos investimentos e fluxo de caixa dos financiamentos. Perfeito? E o conceito de caixa para essa demonstração é disponibilidades, ou seja, caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata. É isso que vocês têm que estar lembrando, principalmente é isso que a auditoria tem que estar verificando para ver se não tem nenhuma distorção, nenhum erro, nenhum problema significativo na elaboração dessa demonstração. Tudo bem? É lógico que assim,
para elaborá-la, teria que ter uma aula específica para isso, não é a aula de auditoria que nós vamos estar fazendo isso aí. E nós vamos estar fechando com a demonstração do valor adicionado. Então, também a demonstração do valor adicionado, ela já existia, ela não é uma demonstração nova. A 6.404 já falava da demonstração do valor adicionado, só que a 11.638 ela veio ressuscitar, ela veio trazer ela com mais força, com mais importância, né? Então, o que acontece? A demonstração do valor adicionado, ela é uma demonstração utilizada praticamente no mundo todo. Todos os países utilizam ela para analisar, para verificar, e aqui no Brasil acabou ela ficando meio de escanteio, né? E a lei diz para nós, olha, se for uma companhia aberta, você faz a DVA, demonstração do valor adicionado. Mas também, se você tiver uma empresa de grande porte, também deve ser feita a DVA. Aqui no Brasil, a nossa lei diz que se for uma empresa de grande porte, também deve fazer a DVA. A empresa de grande porte não precisa publicar a DVA, mas deve fazê-la. Ok? E a demonstração do valor adicionado, ela vai mostrar para nós a composição de toda a riqueza que a empresa produz e como ela distribui esse valor, essa riqueza para a sociedade. Então, ela tem uma estrutura um pouco mais elaborada, né? Então, nós temos lá uma parte que vai falar só das receitas, tá vendo lá o item 1. O item 2 são os insumos adquiridos de terceiro, então matérias-primas, materiais, energia, não sei o que e tal. O item 3, cálculo, receita menos os insumos. Aí nós temos retenções, que basicamente é depreciação e exaustão. O item 5 é outro cálculo, é o valor adicionado bruto menos as retenções. Chego então no item 6, que é o valor adicionado recebido em transferência. Então, aí eu vou ter que ter receitas financeiras e resultado de equivalência patrimonial. Quando a empresa precisa fazer a DVA, normalmente ela é uma empresa de grande porte, ela é uma SA, pode ser de capital fechado ou de capital aberto. Aberto tem que fazer, né? De fechado não tem a obrigatoriedade de publicar, mas faz também. Então, muitas vezes ela vai ter resultado de equivalência patrimonial. E as receitas financeiras. E aí eu tenho o valor adicionado total a distribuir. O que é o valor adicionado total? É o 5 mais o 6. Então, é o valor adicionado líquido mais o valor adicionado recebido em transferência. E eu chego nesse valor. O que eu vou fazer com o valor adicionado total? Eu vou distribuí-lo. De que jeito? Eu vou distribuir entre pessoal e encargos, impostos, taxas e contribuições, juros e aluguéis, juros sobre o capital próprio e dividendos e os lucros retidos. Então, a gente costuma dizer assim, eu distribuo para o pessoal, para os recursos humanos da empresa, eu distribuo para o governo, que são os impostos, taxas e contribuições, eu distribuo para terceiros, que são juros e aluguéis, e distribuo para os sócios da empresa, que são os juros sobre o capital próprio e dividendos. E finalizo com lucros retidos, que é a parte que fica na empresa. Tá? Então, retomando, distribuo para os recursos humanos da empresa, governo, terceiros, sócios ou acionistas e a parte que fica na empresa. É isso que a gente tem que guardar. Tá? Então, essa demonstração ela é feita com base na DRE e no balanço, certo? E ela não é tão assim, ela parece meio diferente, mas é porque a gente não faz ela com bastante frequência, né? Não é o tempo todo que eu estou fazendo, ou o tempo todo que a gente fica elaborando ela. Mas ela é interessante, ela é feita de uma maneira diferente, né? Então, a gente parte de algumas informações da DRE, algumas informações do balanço,
E um detalhe interessante, o valor que eu chego lá, o item 7, que é o valor adicionado total a distribuir, nem é o valor do lucro que tem na DRE e nem é nenhum valor que está no balanço. Esse valor que a gente encontra aí é um valor diferente das duas principais demonstrações. Por isso que ela é uma demonstração que a gente chama de valor adicionado, né? Então, ela tem uma característica de demonstrar um valor que você não vai encontrar em nenhuma outra demonstração anterior, nem na demonstração dos fluxos de caixa, nem na DMPL, nem na DRE, nem no balanço. Mas é importantíssimo porque o mundo todo trabalha sempre olhando essa demonstração a título de comparar empresas, comparar resultados, comparar uma série de coisas. Perfeito? Aqui vem as explicações, né? Então, cada quesito que está aqui, é só você olhar aqui na demonstração, você vai encontrar o item, né, o grupinho, e a explicação de cada um dos grupos, né? Então, se você tiver dúvida, né, o que é isso, o que é aquilo, não sei o que e tal, é só você olhar aqui, já vem explicando cada um dos itens que compõem, então, a DVA, demonstração do valor adicional. Aí tem um exemplo, inclusive, de como elaborar a DVA, né? Tem aqui depois que eu passei os valores, vem aqui uma DVA elaborada, né? Então, uma coisa importante que a gente tem que sempre lembrar é assim, o item 7 e o item 8 sempre tem que ter o mesmo valor, ó. Item 7, valor adicionado total a distribuir. Então tá lá, o exemplo 77.210. Distribuição do valor adicionado é o 77.210 que eu tenho que distribuir entre pessoal em cargos, que é recursos humanos, imposto, taxa de contribuições, que é governo, juros e aluguéis, que é terceiros, juros sobre capital próprio e dividendos, que são sócios, acionistas, e a parte que fica na empresa, que é lucros retidos. Perfeito? Então, a somatória desses valores, né, por exemplo, 11.030, 9, 6, 19, dá o 77.210, que é o valor adicionado total a distribuir. Perfeito? Então, é bem interessante sempre estar acompanhando isso para poder entender. E aí nós encerramos o conjunto das demonstrações. E aí, me digam, o que vocês acharam dessa retomada geral, essa pincelada, né? Uma pincelada que a gente faz para poder retomar essas definições aí. Eu gostei, professor. Super da hora. Então, uma coisa importante, demonstrações contábeis obrigatórias para publicação. Nós estamos falando de auditoria. Então, ó, balanço, DRE, DMPL, DFC e DVA, certo? 5 demonstrações contábeis obrigatórias para publicação, mais notas explicativas. Isso não pode esquecer de jeito nenhum. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Então, deixa eu fazer umas perguntinhas rápidas aqui. Pessoal do 8º, teve alguém que não recebeu o convite? Pessoal do 8º. Eu recebi, já fiz minha inscrição. Beleza. Professor, então, eu vou conferir ainda, não vi. Ah, tá. Então, assim, ó, eu peço que todo mundo do 8º verifique o seu e-mail, que eu já fiz o convite hoje de manhã, para poder ver se todo mundo recebeu o convite do Passaporte Mastermark. E aí já faça a inscrição, e eu mandei um e-mail para vocês também, dizendo, ó, vai fazer tal curso, e depois, se quiser, pode fazer os demais. Ok? Então, assim, não percam tempo de tentar fazer isso aí, porque, que nem eu falei, vocês são do 8º, quando chegar no meio do ano, acabou, né? Meio do ano todo mundo se forma, então
Não tem mais essas coisas de fazer cursinho do Mastermark, não sei o que lá. Agora, o pessoal que tem aula comigo hoje e também na segunda é o pessoal do quinto e sexto, é isso? Quinto e... Isso. Quinto e sexto. Então, eu preciso que os representantes, tanto do quinto como do sexto semestre, peguem o nome de cada aluno, e-mail de cada aluno e mandem para mim. Porque eu preciso fazer um convite para vocês para práticas contábeis aplicadas. Então, quem faz práticas contábeis na segunda, que é o quinto e sexto, tem que passar para mim nome completo e e-mail, que daí eu vou fazer o convite para poder fazer o curso na plataforma Mastermark, lá na Universidade Mastermark. Tá bom, professor. Beleza? Então, assim, reúnam todas essas informações aí e mandem para mim. Agora, um outro aviso que eu preciso passar para vocês é assim, ó, segunda-feira, acho que é dia 13, não é isso? Sim. Então, calendário aqui é dia 13, beleza. Segunda-feira, eu vou fechar as notas dos trabalhos de sala de aula, que são esses questionários online que eu estou colocando para vocês. Então, assim, até domingo, o 7 e o 8 tem que estar pronto. Eles são bem pequenininhos, acho que são 2 questões cada um. Então, quem tem aula comigo, segunda-feira e hoje, então lembra, da aula de segunda e da aula de hoje tem que fazer exercício 7 e 8. Pessoal que tem aula comigo, terça, quarta e quinta, lembra que tem que fazer o 7 e 8 das aulas de terça, quarta e quinta. Porque na segunda-feira eu estou fechando as notas para poder lançar a pontuação de vocês. Tudo bem? Beleza, professor. Beleza. Tranquilinho, professor. Todo mundo entendeu, então, né? Para depois não ter choradeira, né? Sim. Ah, Ok. difícil é não ter choradeira, né, Sim. professor? Tudo ok. Bom, eu acho que Beleza, professor. nesse momento aqui, vocês têm que depois pegar o material, dar uma olhadinha, mas assim, procurem se atentar naquilo que eu pontuei mais, que eu enfatizei mais na aula, que eu acho que, assim, para a auditoria, em termos de demonstração contábil, são os itens mais relevantes. Perfeito? Então, quando vocês forem dar uma olhada no material, dar uma revisada, tudo mais, procurem sempre se atentar nesses pontos que eu enfatizei mais. Então, essa é a primeira dica, ok? Segundo, não esqueçam de fazer os exercícios para a gente poder fechar tudo na segunda-feira e lançar tranquilamente, para ninguém ficar depois com choradeira. Ah, eu não fiz, esqueci, blá, blá, blá. Então, ainda tem, ó, sexta, sábado, domingo, né? Que todo dia é domingo agora, né? Mentira, né? Eu também estou trabalhando em casa, não é assim uma coisa tão simples, não. Mas, assim, procurem estar fazendo para a gente não ter problema, ok? E, finalizando a aula de hoje, eu desejo a todos vocês uma Páscoa de muita luz, de muita paz, de muita harmonia, né? E, na medida do possível, que vocês estejam próximos daqueles que vocês amam, ok? Amém. Igualmente. Amém. Boa Páscoa, professor. Valeu, parabéns, Jair. Feliz aniversário. Saúde Parabéns, Jair. Parabéns, Jair. Igualmente pro Boa senhor. noite, obrigado, professor. Obrigado. A aula foi ótima. Boa noite. professor. Obrigada. E por Obrigado, favor, não obrigado. saiam de casa, hein? Nada de fazer ceia, nem nada de Páscoa. Fique em casa, por favor. Emergencial, já saiu, É hein? verdade, tem que se Lógico, ficar em cuidar. casa. Tomar cervejinha em casa. Todo mundo na fila da caixa para sacar os R$600. Fazer o quê, né? Gente, então eu vou encerrar a gravação. Todos tenham uma boa noite e fiquem com Deus, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, Igualmente. professor. Boa noite, Boa professor. noite. Fica em casa. Eu, senhor, Boa também. noite.